Bem, irmãos, vamos orar. O irmão André vai estar orando em nome de Jesus. Meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, nesta noite, meu Senhor, Tu tens um concerto com o povo que é chamado pelo Teu santo nome, porque o Senhor, ó Deus, trabalha, meu Senhor, para verdadeiramente se alegrar com o fruto do Teu penoso trabalho, meu Senhor, porque não é em vão. Por isso, meu Deus, estamos aqui nesta noite, Senhor, e as vestes terão que cair, Deus, porque o chicote terá que bater nas costas, Deus, porque está escrito: não desmaeis com a correção do Senhor. Por isso, meu Senhor e Rei, este lugar, ó Deus, que é uma casa do oleiro, meu Senhor, e a escada que foi apresentada diante de nós, ó Deus, para que não seja em vão, Senhor. Faz de novo, Deus. Quebra, Deus, porque ainda há corações endurecidos, Deus. Ainda há fronte de pederneira, Senhor. Ainda há faces altivas, Deus, que precisa se retratar contigo, Deus. Porque o Teu Espírito não se engana, Deus, e quem nos chamou não é homem, Deus. Por isso, meu Senhor e Rei, uma unção que passou no meio do Teu povo, Deus, e a glória que está proposta para cada um de nós, ó Deus, tem que haver um conserto, Deus, para que verdadeiramente a unção repouse, para que verdadeiramente o Espírito possa ministrar e falar, para que verdadeiramente as autoridades, os governantes, não nos suportem mais, ó Deus. Olha para nós, meu Senhor, porque o sacrifício de Cristo para alguns foi vão, Senhor. Foi quaisquer outra coisa, Senhor. Mas nós, Senhor, queremos tomar parte, Deus, e fazer vivo, meu Senhor, as chicotadas, afrontos, açoite, Deus. Para nós é uma glória, meu Senhor, e queremos, ó Deus, como Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, entregou a vida por nós, também queremos, Senhor, entregar a vida por Ti, ó Deus, porque a história das arenas, a história do Coliseu, a história de Daniel, a história de Misael, Ananias e Azarias, Deus, dos Teus servos do passado, Deus, a história de Moisés, meu Senhor, de Josué, os Teus profetas, ó Deus, e destruir os reinos, Deus, e derrubar adversários, Deus, que verdadeiramente fecharam, ó Deus, boca dos leões, esfriaram o fogo da fornalha, Deus. Não pode ficar no passado, Deus. Não pode ficar como sombra, como enigma, Deus. Isto terá que ser real, Deus. Por isso, meu Senhor e Rei, sonda-nos agora nesta hora, Deus. E leva-nos à compreensão, ó Deus, de que é com boca no chão e cara no pó que se enxerga a grandeza e a glória de Deus. Que é se humilhando, meu Senhor, que é onde o Senhor encontra os Teus eleitos, Deus. Como Tu disseste para Pedro: Pedro, Tu me amas, ó meu Senhor e Rei. E nesta noite possa haver corações, ó Deus, desejosos, meu Senhor, que Te ama, ó Deus, e anelem contemplar a Tua grandeza, a Tua glória, que anseiem, meu Senhor, a levar a Tua palavra aos quadrantes desta terra, Deus, e anseiem, meu Senhor, a desfazer as obras do diabo, ó Deus, a verdadeiramente pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, ó Deus. Por isso, meu Senhor e Rei, reveste o Teu povo, ó Deus, o que se humilha, Deus, o que se rendeu à Tua palavra, meu Senhor, o que verdadeiramente, ó Deus, garrou-se contigo nas Tuas olas, ó Deus, o que verdadeiramente clamou à beira do caminho, Deus, o que verdadeiramente subiu na figueira brava, meu Senhor, o que verdadeiramente se prostrou, se humilhou, se quebrantou, ó Deus, que seja revestido da glória, do poder e da unção e da Sua boca, meu Senhor, a espada
afiada de 2 gumes, Deus, para verdadeiramente calar os reis da terra, Deus, para bater principados e potestade e toda a força do mal, para verdadeiramente, ó Deus, dissipar o mal e trazer luz às trevas, Deus. Ó meu Senhor e Rei, faz nesta noite, ó Deus, os teus servos, meu Senhor, ilumina este lugar com a tua grandeza, Deus. Encontra os teus guerreiros nesta noite, meu Senhor. Passa com o teu manto, Deus. Abre o teu povo nesta hora, Senhor. O Senhor nos chamou a uma glória, Deus. E chamou o teu servo à nossa frente, Deus. Como líder desta dispensação, meu Senhor e Rei. E nos tem dado um alimento poderoso, meu Senhor. Que todo aquele, Deus, e praticar e viver esta glória, Deus, conhecerá que o teu nome é Senhor e Rei. Por isso, Jesus Cristo não mente nem se engana, que és Senhor absoluto de terra, céu e mar, que reinas sobre os reinos da gente, que verdadeiramente tem nos chamado para bater os reis da terra, meu Senhor. Eu estendo, ó Deus, aos governantes, ó Deus, eles recebam as tuas flechas nesta hora, Deus, por intermédio das nossas orações, ó Deus, no clamor deste lugar, meu Senhor. Visita eles agora, Deus, e não sejamos confundidos, Deus, com os falsos crentes, Deus, como os batistas que zombaram, blasfemaram e abandonaram o teu nome, negligenciaram o seu chamado, Deus. E nesta hora, Deus, não nos confunda, Deus, quando sairmos deste lugar, ó Deus, ou mais um, ó Deus, que sai das sinagogas de Satanás. Que verdadeiramente o teu Espírito nesta noite, Deus, nos sacuda, Deus, a ponto que aquele que nos ouça venham estremecer, ó Deus, e a fronte deles venham desfalecer, os seus semblantes venham cair, e olhem para nós e ouvir, ó Deus, eles recebam, ó Deus, no tremor da alma, meu Senhor, e vejam o quanto estão distante de ti, ó Deus. Por isso, meu Senhor e Rei, é o que nós te pedimos nesta noite, ó Deus. Não queremos ilusões, meu Senhor. Não queremos brincar com o teu nome, Deus. Não queremos buscar fortunas no mundo, Deus, iludindo-nos, ó Deus, com qualquer outras coisas, Deus. Queremos a tua grandeza, Deus. Queremos servir, ó Deus, ao teu santo nome. Viver, ó Deus, e morrer para ti, ó Deus. Glorificar-te, ó Deus. É o que há em nossa alma, em o nosso ser, ó Deus, em nosso coração, ó Deus, em nossa vida, Deus, a nossa trajetória, Deus, terá que verdadeiramente ser para transtornar reinos e nações, ó Deus, e o teu santo nome assim ser glorificado. Desfaz as obras do diabo nesta noite, Deus. Desfaz as obras do maligno, Deus. Onde houver um servo teu, ó Deus, distante nesta hora, Deus, cujo coração é voltado, ó Deus, cuja ânsia, Deus, de estar neste lugar é tanta, Deus, que é como se fosse a mesma coisa, Deus, porque o que interessa, Deus, não é estar aqui, Deus, mas é estar enquadrado no teu mover, ó Deus. Porque para o Senhor não interessa, Deus, quantos vão entrar aqui, Deus, mas o que importa para o teu Espírito, o quantos que vão, ó Deus, verdadeiramente estar enquadrados ao sair deste lugar, aonde quer que estejam nesta hora, Deus, sejam os teus servos fortalecidos, ó Deus, e que verdadeiramente sejam eles, Deus, labaredas de fogo, Deus, para que as nações tremam, Deus, muros de bronze sejam estremecidos, ó Deus, os gigantes desta terra, Deus, sejam eles tombados, Deus, pela tua palavra, meu Senhor, que parte desta glória, deste lugar, deste altar, pela boca do teu servo, Deus, pois assim, ó Deus, confiadamente oramos em ti, Deus, crendo que tu és poderoso para operar, fazer infinitamente aquilo que pedimos ou pensamos, em o nome santo de Jesus, ó Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Passa por aqui, Senhor,
passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui. Tira o mal daqui, Senhor, tira o mal daqui. Tira o mal daqui, Senhor, tira o mal daqui, oh Senhor, tira o mal daqui, oh Senhor, tira o mal daqui. Ó Espírito Santo, passa por aqui. Ó Espírito Santo, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui. Sente um instante, irmão. Eu creio que os primeiros homens que Jesus chamou eles como exemplos. Exemplos do que deveríamos ser e o exemplo do que não deveríamos ser. Então nós hoje temos que olhar para a nossa vida e ver que se eu me comparar a Pedro, Tiago, João, eu tenho a mesma fé, a mesma ousadia, procuro ter o mesmo serviço. Se a minha vida está aquém da deles, não está o suficiente. Porque Jesus não iria começar uma obra num mundo relativamente pequeno. Quantos habitantes tinham no mundo naquela época? Cada dia que passa, o mundo aumenta. Hoje estamos mais de 7 bilhões de habitantes. Só o Brasil produz por ano, segundo estatísticas, mais 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes por ano. Então a população cresce muito. Então Jesus hoje não precisa de alguém com a unção de Pedro, porque não resolve. Não é o suficiente. Jesus precisa com alguém com a unção de 10 Pedros para atender tudo isso. Jesus não precisa mais de um Tiago, de um João, de um Estevão. Ele precisa de 10 Joãos, 20 Tiago, 30 Estevãos. Então esse é o meu espelho. Eu tenho que olhar para a vida daqueles homens e ver se eu estou indo além do que eles foram para a época deles. Eles não tinham Facebook, então eu posso fazer mais do que eles. Eles não tinham mídia tão barata quanto custa um CD, 50 centavos. Eles não tinham, então eu posso ir além deles. Eles não tinham design, eles não tinham comunicação visual, faixas, eles não tinham nada disso. Eu posso ir além deles. Eu posso colocar uma faixa no meu quintal, eu posso colocar uma faixa na minha janela, eu posso colocar no meu carro, eu posso colocar na lataria do meu carro, eu posso ir muito além de Pedro, Paulo, Tiago e João. Porque eu tenho o mesmo Deus, a mesma unção está à minha disposição, o mesmo Espírito e a mesma vontade de Deus em que eu realmente resplandeça como os astros. A questão é o nosso interesse, irmão. A questão é o nosso entendimento. Essa é a questão. Por exemplo, eu conheci muitos espíritas, até hoje conheço muitos espíritas.
Eu conhecia espírita que ele acreditava que as boas obras elevariam o seu espírito e a sua alma a patamares que os seres superiores desejavam. Então o que o camarada fazia? Ele acreditava nas boas obras. Então ele saía toda madrugada, pegava o carro dele, enchia de comida e ia pelas ruas distribuindo comida, porque ele acreditava naquilo. Já que ele fazia parte de uma doutrina espírita, onde ele acreditava nisso, ele praticava isso que ele acreditava. Eu conheci um outro espírita, vários. O camarada era médico e ele acreditava que boas obras o daria uma reencarnação mais evoluída e os espíritos o abençoaria e etc. Então o que ele fazia? Ele era médico. Um dia da semana ele tirava para dar consultas de graça no meio da rua. Já tinha o ponto lá. Naquele dia fazia-se fila e ele atendia. Por quê? Ele fazia parte de uma doutrina espírita e ele tinha uma informação das boas obras que o elevaria, ele acreditava, então ele fazia. O que eu acredito? O que você acredita? Será que os filhos das trevas são mais prudentes nas suas gerações do que os filhos da luz? Esse é o problema, irmão. Que tem gente que diz que crê, mas não está fazendo nada segundo aquilo que diz que crê. Tem gente que está pensando no seu negócio e viver. Eu sou um crente de igreja. Jesus não precisa de crente de igreja. Jesus precisa de crente lá dentro da fornalha, na cova do leão, dentro da arena, diante de Pilatos, diante de Herodes. É lá que Jesus precisa de crente. Então muita gente está dizendo, eu creio, mas a vida da pessoa não é condizente com aquilo que ela diz crer. Eu creio que Jesus vem em 2070. Cadê? Ninguém ouve tua voz. Se eu abrir o teu Facebook, não está dizendo nada. Eu não vejo você distribuindo nenhum CD para ninguém, eu não vejo você trabalhando. Eu creio no serviço ao Evangelho. Cadê o teu trabalho? O que é que você tem feito? Os espíritas creem, não todos, obviamente, né? Mas muitos que eu conheci criam e praticavam. E alguns ainda diziam assim para mim, não, eu acredito que a caridade tem que estar em primeiro lugar. E me contavam coisas, porque eu já vi as pessoas fazendo mesmo as coisas. Por que o senhor faz isso? Não, porque eu acredito que a caridade está em primeiro lugar. Incrível, pessoas faziam, se dispunham mesmo em coisas grandiosas, e no final chegava à conclusão, o camarada é espírita, ele acreditava naquela doutrina, e nós temos o Evangelho. Acreditamos na doutrina do Evangelho? Entendemos a doutrina do Evangelho? Entendemos? Compreendemos a doutrina do Evangelho? Ou será que alguém aqui dentro está dizendo que nem os lá de fora? Não gosto da igreja do Tupi não, porque ele faz muita guerra, ele prega muito ódio. Vai ler Mateus 23, vai ver quem é que faz guerra, quem é que prega ódio. Vai ver quem é que disse, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E alguns inocentes, os batistas, dizem, não irmão, mas não confundem, espada é símbolo da palavra. Pois é, mas a palavra tem como símbolo espada, que mata, que é o utensílio de guerra. Então, irmão, você crê? Não diga que você crê, mostre que você crê. Ninguém quer ler a tua camisa, as pessoas querem ler as tuas obras, como diz Apocalipse, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Mas as tuas boas obras são as obras que Ele disse que tu tem que realizar. Não vim trazer paz à terra, não somos pregoeiros da paz. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Olha, eu estou fazendo parte de um reino que não é deste mundo, mas neste mundo, diz, o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo. Então nesse mundo já tem um reino e eu faço parte de outro reino. Eu não posso ter paz com o mundo de jeito nenhum. Eu tenho que atravessar a espada do meu reino,
na garganta daqueles que não aceitam viver no meu reino. Irmão, Geração Jesus Cristo não é uma igreja de paz. Claro, somos a igreja de ódio. Não, não somos uma igreja de ódio. Nós somos uma igreja que semeamos a semente da verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a... Você viu o que fizeram com a verdade? Cuspiram, jogaram coroa de espinho, crucificaram, quiseram acabar com ele, não foi assim? Porque ele era a verdade. Você é a verdade? Então alguém tem que te odiar. Você só será a verdade quando na tua vizinhança te odiarem como odeiam a mim. Nessa rua eu sou odiado. Eu estive conversando com uma pessoa que há anos eu não conversava, que eu trabalhei com ele na empresa de ônibus, ele mora a uns 300 metros daqui. E eu falei assim, fui procurar a família dele, que tem uma contadora lá, e eu precisava resolver umas coisas, papelada de igreja, fui resolver. E ele me atendeu, tua irmã tá aí? Tá, vou chamar já, tal, já chamei, tá descendo, uma coisa assim. E começamos a bater um papo. Aí ele olhou para cá e falou, poxa, construí um prédio, né? Eu falei, construímos aquele negocinho ali, Deus deu a direção. Ele falou assim, construiu e conseguiu ser bem odiado, né? Um camarada que eu não converso com ele há anos, não converso por questão de não ter tempo, não cruzarem os caminhos. Ele falou, construiu e conseguiu ser bem odiado, né? Todo mundo te odeia. Ah, é? Então eu sei que estou no caminho, porque todo mundo odiou o meu Senhor Jesus. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Eu não busco ser engrandecido. Eu não estou procurando medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional. Eu estou esperando que eles criem leis com medo de mim, para tentar me parar. É isso que muitos estão tentando no Congresso. O deputado macumbeiro Átila Nunes, ele empreendeu, levou papeladas assim, que eu vi a filmagem, lá diante do Beltrame, que era, não sei o que, secretário da Segurança Nacional aí, um negócio desse, e ele levou papeladas, e foi o meu nome que ele citou diante do Beltrame. E eu fiz o vídeo e disse, tá aí, agora ele sabe, se ele quiser entrar na guerra, vem mais um, porque os que tem aí são muito poucos. Entende, irmão? Você crê em alguma coisa? Se você entrar para o espiritismo, você vai fazer boas obras? Você vai distribuir comida na rua? Se você entrar por uma doutrina, você tem que crer e apostar, empreender a tua vida nela. Você tem empreendido a tua vida no Evangelho? Tem empreendido a tua vida nos passos da igreja? Se você crê no Evangelho, mas não crê no que eu faço, no que eu digo, irmão, vai para casa. Porque o Evangelho aqui sou eu sou o Evangelho. O Evangelho aqui sou eu, não existe outro Evangelho não, se eu me calar, acabou, eu sou o Evangelho. Tem outro pastor, então vai para lá para outro pastor, vai para as assembleias para virar cabide de político, vai para os batistas para contribuir com dízimo e oferta, para sustentar a maçonaria, sustentar o Bafomede. Pastor sou eu, meu irmão, o Evangelho sou eu. Não tem Evangelho sem mim, não. Hoje o mundo conhece o Evangelho porque eu estou vivo. É exatamente assim. Mas não é exagero. Se é exagero, vai para casa, vai para o Espiritismo, vai para a Universal. Não está escrito que a porta da perdição é larga. Ora, se tem uma porta escancarada, é Universal. Aquela praga tem tudo que é esquina. Agora, a Geração Jesus Cristo é porta estreita, só tem um. Aqui é porta estreita. E as pessoas chegam, mas você não vai abrir igreja em outro lugar? Não, a porta é estreita. Se eu começar a abrir igreja por aí, a porta se tornou larga. Ou seja, eu não sou mais evangelho, porque evangelho é porta estreita. Quem quiser tem que vir aqui ouvir de mim. Tem que grudar no site. Se não quiser, que morra e que vá para o inferno. Não fui eu que criei o inferno. É problema de quem vai, é problema de quem quiser com Deus. Agora, o que você crê? O que você crê, mostra que você crê.
Eu acreditava no evangelho, eu acreditava nas mensagens. Eu ia na sociedade bíblica, comprava milhares de folhetos do meu dinheiro, era solteiro, ganhava pouco, mas era solteiro, dinheiro de solteiro sempre dá. E eu saía por dentro dos trens, eu saía por dentro dos ônibus, cheio de timidez, mas saía, comprava livretinhos do Evangelho de João, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, e eu distribuía para os cobradores, eu distribuía dentro dos ônibus, e pegava sempre os mesmos ônibus. Às vezes eu passava, eu via no bolso do camarada o livretinho que eu dei. Alguns me reconheciam, me chamavam, ei, batia no meu ombro, aqui ó, eu estou lendo o que você me deu. Quando você acredita em alguma coisa, você faz, irmão. Não é para você não veio aí na igreja para Jesus ficar cuidando da tua vida. Você veio na igreja para você cuidar da obra de Deus, dos projetos dele nessa terra. Ele pode contar contigo? O diabo está tendo servo aí a balde, irmão. O diabo tem recrutado, olha, elites. O diabo tem Luiz Inácio Lula da Silva, tem Dilma Rousseff, o diabo tem Marco Feliciano lá no Congresso Nacional, o diabo tem Silas Malafaia apoiando o Lula, o diabo tem uma raça aí do caramba. E Jesus tem alguém? Ele tem você? A partir de hoje você vai dizer, Jesus, o Senhor me tem, pode usar. Se não for assim, irmão, esquece. Pode esquecer. Eu não vim para trás desse púlpito, meu irmão, brincando de evangelho. Não, eu paguei o preço, eu sepultei a minha juventude. Sepultei a minha juventude. Eu não conheci os quartos dos hotéis nem dos motéis. Não, eu não conheci nada disso. Eu sepultei a minha juventude com 20 e poucos anos, quando eu conheci o evangelho. Eu sumi das ruas. As pessoas perguntavam para minha mãe, cadê teu filho? Está em casa. Está em casa. Só que lendo Bíblia. Você acredita na Bíblia? Tem lido? Acredita que as mensagens vêm de Deus? Tem ouvido? Acredita nas profecias? Tem meditado? E as profecias não estão sendo moleza, elas estão vindo escondidas com a revelação. Quem não pagar o preço, quem não for lá, não adianta, que não vai entender nada. As profecias estão vindo em incógnitas, em parábolas. Só está sendo revelada para quem meditar, para quem buscar. Senão, vai ouvir como se não estivesse ouvindo alguma coisa sem nenhum sentido. Então, meu irmão, você acredita no evangelho? O que você vai fazer pelo evangelho amanhã? Não, pastor, amanhã o meu dia já está preenchido. De manhã eu vou abrir o meu negócio, eu tenho uma transação para fazer, eu tenho um fornecedor. Não, amanhã não dá nada. Tá bem, tá bom. Amanhã não dá para fazer nada. E depois de amanhã, o que você vai fazer pelo evangelho? Não, amanhã também o meu tempo, não vai dar. Mas... E depois também, reparou que você não foi chamado para viver para o evangelho? Você não vive para o evangelho, você vive para si mesmo. Você vive para ganhar dinheiro, você vive para embelezar sua casa, você vive para pagar bons cursos para os seus filhos. Eu já falei aqui, meu irmão, conheci muitos ricos dentro da igreja, mas os que foram para trás dos púlpitos, que foram profetas, os que foram instrumentos de Deus, sempre foram os pobres. Sempre foram os pobres. Sempre. Os maiores pregadores que eu vi, às vezes não pronunciavam as palavras inteiras, eram semi-analfabetos. Conheci um homem que mal sabia escrever o nome, mas quando ele dizia demônio, sai, o inferno tremia. Era pobre, semi-analfabeto. Conheci mulheres de Deus que mal trocavam, mal encomendavam uma palavra com outra, mal formavam uma frase. Mas a terra tremia quando elas pregavam, a terra tremia quando elas oravam, a terra tremia quando elas profetizavam. Eu nunca vi, meu irmão, riquinho, dá para nada na igreja do Deus vivo. Porque os ricos estão sempre preocupados no investimento deste mundo na vida dos seus filhos. E os pobres só têm Deus. Exulta e canta, meu irmão. Tu está pensando que tu vai ouvir isso aonde? Na Universal? Na Mundial?
Só se o diabo começar a pregar a verdade. Mas aqui não, aqui tem verdade. Aqui tem Deus. E não esqueça disso. O evangelho sou eu. Se eu disser que está escrito, está escrito. Se eu disser que não está escrito, não está escrito. Que ousadia, né? E é essa ousadia que faz de mim ser o que sou. E é essa ousadia que joga muitos da porta para fora, para nunca mais se levantar. Quer conhecer uma igreja? Só se tu conhecer a minha. Porque só existe uma igreja no mundo hoje, a minha. No mundo inteiro, no globo terrestre todo, só existe uma igreja, essa aqui, mais nenhuma. Então, meu irmão, você crê em alguma coisa? Está trabalhando pelo que você crê? Não, eu creio que Deus vai abençoar meu negócio e vai tudo prosperar, eu vou ganhar dinheiro e vou ter uma vida estabilizada. E depois que você estiver diante da sua vida estabilizada, vai dizer o quê? Folga, minha alma, come e bebe, pois tu estás estabilizada para sempre. E tu vai ouvir uma voz que vai dizer o quê? Louco! Esta noite vão pedir a tua alma. E tudo que tu preparou vai ficar aí, vai ficar para quem? Porque você não vai levar nada. Trabalhai, meu irmão, mas pelo que permanece para a vida eterna. Nunca vi desamparado justo. Digno é o obreiro do seu salário. Vai, meu irmão, põe o CD na mesa, na bolsa, incendeia lá o teu trabalho, incendeia a tua vizinhança, faz que o ódio dos teus inimigos se levantem contra você. Quer o escudo de Deus? Para que tu quer o escudo de Deus? Só quando os adversários vierem contra você que você vai ver que tem um escudo. Quer conhecer o anjo que fecha a boca do leão? Para quê? Se não tem leão te cercando, não tem leão te ameaçando. Quer ver glória, quer ver poder? Entra na arena. É ali que você vai ver glória e poder. Afasta o fantasma da incerteza do amanhã. Quem conhece Jesus Cristo, o seu amanhã está garantido. É assim que funciona. É assim que as coisas funcionam. Quem crê em alguma coisa, age de conformidade com aquilo que crê. Né? Você crê em alguma mensagem? Se você crê que alguma mensagem é poderosa, se você crê que alguma mensagem vem de Deus, aonde você puder estampar aquela mensagem, você vai estampar, não vai? Se hoje fosse aberto para mim espaços de rádio, TV, o que viesse de espaço, a gente ia atacar a mensagem da restauração ali. Por quê? Porque é o que eu acredito. Você acredita na restauração? Então divulga em todos os caminhos que tem nas suas mãos. Deixa as pessoas abrirem teu Facebook e ver restauração de ponta a ponta. Faz vídeos apontando para a restauração, divulga o site, faz cartões, faz. Se você acredita, nós vamos ver as obras na sua vida. Vamos ver aquilo que você acredita encarnado na sua vida. Agora, se você diz que acredita, mas está de braços cruzados, quem olhar para você vai dizer que você não acredita em nada. Nadinha. Amém, meu irmão? Então é isso. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus, adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Aleluia, santo e majestoso. Você é um adorador? Então adora. Mas não aqui dentro dessas quatro paredes. Adora! Adora! Em espírito e em verdade, em todo lugar. Mulher, chegou a hora. Os verdadeiros adoradores não vão adorar em Jerusalém, não vão adorar em Samaria. O Pai procura quem adora em espírito e em verdade. Em todo lugar, em todo tempo. Em todo lugar, em todo tempo. Santo de Israel. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Você é testemunha? Aleluia. Aqui dentro da igreja? Deus te chamou como testemunha. Tu tens o Espírito. E quer provar para quem? Para os teus irmãos que tu tem o Espírito? Quer provar para os teus irmãos que você é um adorador? Mostra lá fora. Mostra lá fora que Deus ainda fala pela boca dos mortais. Mostra lá fora que Deus ainda é adorado pelos homens. Mostra lá fora que você ainda é coluna do santuário de Deus e sustentáculo do nome do Todo-Poderoso. Mostra lá fora. Aleluia. Aleluia. Ou as tuas vidas, a tua vida social, as tuas amizades são muito importantes para ouvir do nome do Senhor Jesus. As tuas amizades são muito elitizadas para ouvir o nome desse ralé galileu, desse Jesus ninguém, desse pobretão que nunca teve um cavalo e o jumento que montou era emprestado, o barco que navegou não era dele. Até a cruz que ele usou era minha e não era dele. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Os verdadeiros adoradores não se limitam a quatro paredes. Os testemunhas não são aqueles
que abrem a boca dentro da igreja, os testemunhas, a sua voz é levada além das fronteiras e aos quatro ventos. Porque a seara é tão grande, os obreiros são tão poucos, quando Jesus encontra um testemunha, faz ecoar a sua voz nos quatro cantos. Você crê em alguma coisa? Crê? Mostra-me a tua fé sem as obras. E diz Tiago, eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Aleluia, Deus. Você pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Saber se nossos irmãos têm algo que Deus tenha mostrado. André, tem? Amém. Deus me mostrava, quando o pastor estava orando, a igreja, toda a igreja como um vaso de barro. E, de acordo com o pastor orando, Deus me mostrava a escada, nitidamente a escada. E o pastor dizia assim, a escada está diante de cada um de nós. E eu via muitos que não descia, não atendia esse chamado de descer à casa do oleiro. E assim diz o Senhor nessa noite, o Espírito Santo de Deus, bem-aventurado aqueles que desceram à casa do oleiro, diz o Senhor nessa noite, amém? Alexandre? Não, tem? Paz, igreja, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. No começo, quando o sacerdote falava sobre quando morre um traficante, fecha-se as portas de alguns lugares, e ele dizia que aqui não fecha. Eu vi quando ele recebeu 2 capas, só que foi muito rápido, não deu para me ver a cor dessas capas. Amém. Quando o irmão Alexandre estava orando, eu vi a igreja como vaso. Só que esses vasos eram quebrados e aqueles cacos transformavam-se em pó. Então a visão cessou. E quando o irmão André começou a orar, eu vi quando aqueles vasos, eles começaram a tomar forma. E aqueles vasos brilhavam muito, pessoal. Aleluia. Deus me deu uma visão. Eu vi uma cachoeira, essa cachoeira desembocava num rio. E nesse rio tinha uma correnteza. E nesse rio tinha alguns peixes. E eu te mostrava que alguns desses peixes, eles tentavam voltar, eles nadavam contra a correnteza e saltavam. E eu vi quando alguns desses peixes saltavam e ficaram em cima de uma pedra. E quando eles chegaram nessa pedra, eles ficaram com o bico para fora, tentando respirar. E esses peixes morriam. Depois eu via, pessoal, aqueles animais que parecem gatos, acho que é guepardo. Eu via quando eles saíam daqui muito rápido e alcançavam os 4 cantos da terra. E eu vi uma voz gritar com eles, falta pouco tempo, apressem-te. Amém. Enquanto o senhor, mestre, estava falando da volta de Cristo, eu tive uma visão de um corredor de anjos dos 2 lados. E esses anjos tinham folhas de palmeira nas suas mãos.
E eles baixavam essas folhas de palmeiras e botavam assim como quem fizesse um caminho. Então, pelo meio desse corredor, eu vi um anjo com grandes asas, e ele vinha voando e gritando. Ele vem, esse anjo dizia no meio desse corredor. Amém. Enquanto o Senhor estava orando, mestre, eu tive uma visão. Eu fui levado entre as nuvens e eu vi algo. Eu não sei como explicar, eu vi como se fosse uma cachoeira. Só que não era uma cachoeira como se vê aqui na terra. Era algo vindo do céu, como uma água escorrendo, e essa água, ela vinha e escorria como se fosse nas nuvens. E ela caía e criava um vapor, e ela era uma água totalmente diferente do que eu já vi em qualquer lugar. E ela era uma grande cachoeira. E ela estava entre nuvens. Amém. Eu via 4 diamantes enormes que ficavam sobre a congregação. E eles ficavam como se juntos, formando como que um diamante só, um do lado do outro. E eram 4 pedras de diamante enormes. Amém. Aleluia, irmão. Vamos ficar de pé. Deus bendito, Deus eterno, Senhor dos altos céus, nós te damos graça. Senhor, não queremos ser mais um. Queremos ser aqueles com os quais o Senhor conta. Queremos ser aqueles de quem o Senhor se alegra. Queremos ser aqueles que não te decepcionam, Deus. Queremos ser aqueles que não voltam atrás, Deus. Por isso, nós que queremos ser estes, Deus, fortifica-nos. Não queremos as faculdades e as elites deste mundo, Senhor. Porque notório foi, Senhor, que muitos instruídos se tornaram discípulos teus. Nicodemos era mestre da lei. Mas o nome dele se apagou, Senhor. Ele era sábio e instruído. No entanto, Senhor, o analfabeto Pedro até hoje é lembrado, Senhor. Ó Deus, nos liberta, Senhor, do mundo. Nos liberta das elites que o mundo criou. Nos liberta das cadeiras acadêmicas que o mundo exalta. Porque se o mundo exalta e promove no que ele mesmo constituiu, quanto mais o Senhor fará naquilo que o Senhor constituiu. Por isso, Deus, liberta o teu povo, para que entenda que tu também tem as tuas faculdades, tu também tem as tuas cadeiras acadêmicas. E Deus, muitos se formam no mundo e depois não conseguem emprego. Mas a cadeira dos profetas ainda está vazia. A cadeira dos mestres ainda está vazia, tem lugar ainda. A cadeira dos pregadores ainda tem lugar, Senhor. A cadeira, Senhor, dos sábios ainda tem lugar. Dos homens cheios do Espírito, dos que falam língua estranha, dos que interpretam. A cadeira dos mártires. A cadeira, Senhor, dos que fazem tremer a terra pelo som da tua palavra. Essa cadeira, as cadeiras acadêmicas do Senhor, nunca cessam, Deus. Nunca ocupam-se as vagas. Por isso, Senhor, nos liberta do conceito do mundo para entendermos o conceito de um outro reino
ao qual o Senhor nos tem chamado e é Senhor e Mestre. Assim nos leva, Deus, em nome de Jesus. Guerreiros, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.